Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bem. Meus irmãos, enquanto as crianças saem, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta ao seu coração essa manhã. Você já experimentou momentos de angústia na sua alma? Já passou por momentos onde a incerteza, a insegurança, o medo, a dor tentam dominar o seu coração? Momentos que você faz perguntas a Deus, mas não obtém respostas. Momentos quando você olha tudo ao seu redor e não consegue entender absolutamente nada. Nós temos acompanhado a série do profeta Abacuque. Nós temos visto que a história desse homem e do povo de Deus nesse período da história era um momento tenebroso, um momento de dificuldades, um momento de angústia. Abacuque no capítulo 1 vai dizer para Deus angustiado, demonstrando para Deus toda a dor que ele sentia, falando: Senhor, o teu povo está corrompido. O teu povo está praticando as coisas mais que as outras nações praticam. O teu povo está em rebeldia contra ti. E ao fazer essa denúncia sobre o seu próprio povo, Abacuque tem uma resposta que ele jamais esperaria. Deus diz a Abacuque: é verdade, Abacuque, o meu povo de fato está em pecado, mas eu vou ajustar as coisas, eu vou resolver os problemas, e a forma como eu vou resolver esses problemas são trazendo os caldeus, os babilônios, para julgar o meu próprio povo por causa dos seus pecados. A resposta de Deus coloca Abacuque em uma crise tremenda. Por quê? Abacuque não consegue entender como Deus pode usar uma nação ímpia, muito pior do que a nação de Judá, para punir o seu povo. O conflito interior de Abacuque, a angústia dele, nasce daí, do povo dele que é pecador, mas Deus que vai usar uma nação pior ainda para punir o seu povo. Abacuque começa a argumentar com Deus, fala: Senhor, como tu pode fazer isso? Não é verdade que o Senhor é tão puro de olhos que não pode contemplar a maldade? Então, como tu pode trazer a nação Babilônia para punir o teu próprio povo? A angústia está tomando conta do coração dele. O temor, a ansiedade, o medo com relação ao futuro, a incerteza traz esse pavor ao coração de Abacuque. Ele começa a clamar a Deus. E ele espera por uma resposta. Final do capítulo 1 nos mostra Abacuque subindo na torre de sentinela e dizendo a Deus: Senhor, eu vou subir na torre e eu vou aguardar a resposta que o Senhor há de me dar. E então a gente chega no capítulo 2 de Abacuque, quando ali o profeta tem uma visão da parte de Deus. Deus responde aos questionamentos, Deus responde às inquietações do profeta Abacuque no capítulo 2. E a resposta é: Abacuque, o ímpio está envaidecido, mas o justo, o meu justo, viverá pela fé. Abacuque, esse momento de incerteza, de dificuldade, de tribulação, precisa ser enfrentado com fé. Você e aqueles que amam a mim precisam enfrentar as adversidades com fé. E então Deus, no restante do capítulo 2, mostra o que ele fará aos babilônios. Os babilônios que serão usados para julgar o povo de Deus, depois eles mesmos serão julgados pelo próprio Deus e serão punidos. E é nesse contexto que a gente vai ver hoje o capítulo 3, quando Abacuque sai do capítulo 1 de uma angústia, de uma incerteza, de uma insegurança, passa pelo capítulo 2 tendo a visão de Deus e chega no capítulo 3 fazendo uma das mais belas orações de toda a Bíblia, demonstrando uma confiança absoluta em Deus. Talvez você tenha chegado aqui essa manhã com algumas incertezas em seu coração, com algumas dúvidas, alguns questionamentos. Por que minha vida está assim? Porque os problemas parecem se amontoar sobre mim, trazendo um peso tremendo. Por que tanta adversidade? Porque quanto mais eu oro, mais as coisas pioram.
Porque na minha família parece que está tudo desmoronando? Porque meu filho se desviou se eu criei ele nos caminhos de Deus? Porque meus pais parecem estar cada vez mais longe de Cristo? Inquietações, tribulações, angústias, que serão respondidas nessa manhã, de acordo com a palavra de Deus. Convido você a abrir a Bíblia em Abacuque, capítulo 3, e nós vamos ver aqui o que a visão de Deus, no capítulo 2, causou a Abacuque. E qual é a resposta do profeta no capítulo 3? Capítulo 3 de Abacuque começa assim: oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Pegando todo esse pano de fundo, Abacuque, que estava inquieto no capítulo 1, tem uma visão de Deus no capítulo 2, agora inicia o capítulo 3 orando. Perceba como essa oração aqui é a oração daquele que estava angustiado, que recebeu uma resposta de Deus e agora vai novamente voltar ao trono da graça, levando a Deus as suas inquietações. Perceba, em primeiro lugar, a palavra que Deus dá a Abacuque no capítulo 2 o leva a orar. É um movimento simples do texto. No capítulo 2, Deus dá uma visão e no capítulo 3, Abacuque ora. No capítulo 2, Deus fala, no capítulo 3, Abacuque ora. Não é assim que tem que ser? Não é esse o movimento da graça? Não é esse o movimento que Deus deseja que nós pratiquemos? O movimento de ouvir Deus e depois falar com Deus. Simples. Porém, o fato de ser simples não torna isso fácil. Não é verdade? Ouvimos constantemente a palavra de Deus, mas será que temos orado a Deus? Abacuque teve uma visão e agora ele está orando. Ele ouviu a palavra de Deus e agora ele está intercedendo, está orando. Isso tem sido uma realidade na sua vida? Você tem o costume de ler as Escrituras em seu lar? Você tem o costume de ler as Escrituras em sua casa e então orar sobre o que você leu? Perceba, Abacuque está orando. E ele está clamando a Deus: Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu ouvi falar dos feitos que o Senhor tem. E eu tremo diante da tua palavra. Eu tremo diante de quem o Senhor é. Que realidade poderosa. Abacuque não apenas está tratando Deus como mais uma coisa na sua vida. Para Abacuque, isso aqui não é mais uma leitura diária da Bíblia, não é bater um ponto, não é bater um cartão. Não, ele treme diante da palavra de Deus. Há quanto tempo, meus irmãos, não trememos e não nos maravilhamos mais com a palavra de Deus? Qual foi a última vez que, ao ler as Escrituras, você foi profundamente tocado por elas? Eu sei que existem momentos que a gente, na correria do dia a dia, vai parar, vai ler a Bíblia e lemos. Faz uma oração rápida, acabou. Abacuque está dizendo que ele treme diante de Deus. Ele está dizendo que a visão que ele teve, que as coisas que ele ouviu de Deus, o fizeram tremer. Será que isso está faltando na sua vida? Essa profunda intimidade com Deus, que faz você sentir suas emoções à flor da pele diante da palavra, que faz o coração acelerar. Qual foi a última vez que teu coração acelerou diante da palavra? Não é simplesmente um mero emocionalismo, não é isso. Mas os sentimentos e as emoções precisam estar presentes. Existem pessoas que são guiadas apenas pelas emoções. Nós não podemos descartar as emoções. Não podemos. O coração, às vezes, precisa palpitar mais forte. Precisa acelerar mais forte. Por causa de Deus, de sua palavra.
O salmista, no Salmo 63, diz: a minha alma, ó Deus, tem sede de ti, como se eu estivesse em terra seca. Como aquele que está na terra seca, numa terra sedenta, numa terra árida, tem sede de água, assim a minha alma tem sede de ti. É uma paixão por Deus. Abacuque está dizendo: Senhor, eu ouvi falar da tua fama e eu tremo diante da tua palavra. As minhas afeições estão completamente voltadas para ti. Então ele diz: Senhor, realiza de novo, Pai. Realiza de novo essas mesmas obras que o Senhor fez no passado. Faz de novo em tua ira, porque Deus está virado com o seu povo. Abacuque ora: lembra-te da tua misericórdia. Agora perceba, Abacuque já tinha ouvido de Deus que ele de fato iria trazer os caldeus. Era um fato: eu vou trazer. Mas Abacuque está orando ainda assim. Mesmo ouvindo o veredito de Deus, ainda assim ele ora. Ele não dá o braço a torcer tão facilmente. Talvez Abacuque tenha lembrado de diversos momentos nas Escrituras, quando Deus disse que ia fazer uma coisa, mas alguém orou e Deus falou: ok, não vou fazer. Lembra de Moisés? Moisés, se afasta desse povo, eu vou destruir ele todinho. E vou levantar um povo completamente novo a partir de você, Moisés. Moisés intercede pelo povo. Deus fala: Moisés, eu não vou mais com vocês, não. Tá, vocês podem ir para a terra de Canaã, mas eu não vou mais com vocês. O que Moisés faz? Senhor, faz isso não. Tem misericórdia de nós. Intercede, o que Deus faz? Tá bom, Moisés, eu vou com vocês. Lembra do rei Ezequias? O profeta Isaías chega diante do rei Ezequias e fala: ó, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai partir. O que ele faz? Se volta para a parede, ora, clama a Deus. Então Deus manda o profeta voltar e fala: diz a ele que eu acrescentei a ele mais 15 anos de vida. Lembra disso? Parecem existir momentos na Bíblia que tudo iria acontecer de uma determinada forma, mas as orações mudaram as coisas. Mudou. Deus falou: eu vou fazer. Então alguém se coloca de joelhos, alguém treme diante da palavra, alguém clama a Deus por misericórdia e ele muda. Aqui está um grande incentivo para todos aqueles que têm causas que parecem completamente impossíveis clamarem a Deus. Sabe as causas que você tem? Que você olha e diz assim: essa aqui não tem como. Está muito difícil. Sabe aquele parente que você olha e fala: esse aqui não dá. Para esse aqui se converter, vai ser muito difícil. E você está parando de orar por causa disso? Abacuque sabe o que Deus vai fazer. Deus falou para ele. Mas mesmo assim ele está orando. Esse é um poderoso incentivo para cada um de nós. Para que busquemos a Deus, clamando a Ele por sua misericórdia. Para que clamemos a Ele, para que Ele haja em nosso favor. E aí Abacuque vai fazer um movimento. Do versículo 3 até o versículo de número 15. Abacuque vai relembrar alguns feitos do Senhor. Olha comigo, versículo 3. Deus veio de Temã. O santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus. Seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Olha agora, verso 5. Pragas iam adiante dele. Doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou. A terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Olha que linguagem linda agora. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com teus cavalos e com teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou erguendo as suas ondas.
O sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. É uma linguagem poética e é uma linguagem muito linda. Ele está lembrando dos feitos de Deus. Ele está lembrando de Deus libertando o povo do Egito. Lembra? Lembra o povo saindo do Egito? E enquanto eles estão saindo, o que acontece? Quem está vindo atrás? Os carros de Faraó. E eles estão vindo com um maldoso prazer. Vamos destruí-los. Então o que Deus faz? Em uma linguagem poética, cavalga com seus cavalos, abrindo o mar vermelho para o povo passar. Ele está lembrando o que Deus fez na vida do seu próprio povo. E agora ele vai usar isso para clamar a Deus por misericórdia. Senhor, lembra dos feitos do passado. Lembra quando tu salvou o teu povo com mão forte. Lembra quando tu colocou as pragas no Egito. Lembra quando Josué estava lutando e o Senhor fez o sol parar. Lembra disso? Faz de novo, Deus. Age de novo em nosso favor. Faz de novo. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está lembrando do caráter de Deus. Ele está lembrando da misericórdia de Deus. Ele está lembrando que o Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Tenta imaginar uma seguinte cena. Imagine um pai que está sentado, tomando um café da manhã. Então sua filha, de 5 anos, vem com um desenho. Só que é um desenho de uma menina de 5 anos, cheio de rabiscos, né? É um desenho muito sem sentido, mas é um desenho. Então ela vem, traz aquele desenho todo feliz. Olha, papai, olha o meu desenho, olha o meu desenho. Então o papai pega o desenho, sem sentido algum, todo rabiscado, olha para o desenho e diz, nossa filha, que desenho lindo, muito bem. Então a filha sai feliz, alegre. E no dia seguinte a mesma cena. O pai está sentado, tomando um café da manhã, de repente vem a criança, trazendo um outro desenho. Olha, papai, que desenho que eu fiz para você. Então aquele pai pega o desenho, olha o desenho e diz, que desenho horrível. Tu não sabe desenhar, não? Vai aprender a desenhar. Não traz mais essas besteiras para mim, não. Eu não quero mais lidar com essas coisas sem sentido que você faz. Eu não quero mais saber disso, não. Então a menina sai chorando. Alguém aqui consegue imaginar um pai assim? Que num dia olha para o desenho da filha e diz, nossa, que desenho lindo. E no outro dia olha para o desenho da mesma filha e diz, todas essas palavras maldosas e ruins. Se é difícil para a gente imaginar um pai assim, quanto mais o Pai Celestial. O caráter de Deus não muda. Não vai ter um dia que você vai chegar diante dele em oração e falar, Senhor, tem misericórdia de mim? Então ele vai falar, eu tenho misericórdia, tá bom. E no outro dia você vai chegar para pedir misericórdia e ele vai falar, sai daqui com seus pedidos ruins, sai daqui com sua oração mal feita. Não tem isso. Por isso que Abacuque está clamando, Senhor, lembra do que tu fez no passado. Lembra de como tu libertou o povo com mão poderosa e faz de novo. Os babilônios estão às portas, eles vão invadir, eles vão atacar, vão nos matar, mas tu pode nos libertar de novo. Aqui está o segredo. Lembrar dos feitos poderosos de Deus no passado e usá-los como combustível para clamar a Ele, para que Ele haja no presente. Você consegue lembrar dos feitos de Deus na sua vida? Consegue lembrar de situações que Deus agiu de forma surpreendente na sua vida? Consegue trazer à memória momentos que você achava que não tinha jeito, que não tinha solução, que a esperança tinha se acabado? Mas de alguma forma,
Deus agiu com poder. Lembra? Então use isso como um combustível para continuar clamando quando outras adversidades vierem. Se você está em dificuldades hoje, se tem angústias e tribulações te assolando, te atormentando hoje, pega os feitos do passado e clama: Senhor, lembra-te de como o Senhor agiu no passado e age novamente. Age novamente, tem misericórdia, Senhor. É a oração de Abacuque. Faça de Abacuque um espelho. Alguém que estava angustiado, mas que vai orar. Alguém que estava aflito, mas que lembra dos feitos de Deus e encontra nisso forças para continuar caminhando. Persevere. Continue. Porque o Deus que age hoje é o mesmo Deus que agiu ontem e é o mesmo Deus que vai agir amanhã. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês não são consumidos, ó casa de Israel. Abacuque está orando, está falando: Senhor, lembra, por favor. Mas aí, no versículo 16, ele lembra novamente do que Deus falou, e ele diz: ouvi isso, ouvi o que tu falou, Deus, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Ao ouvir a visão de Deus, ao ver a visão de Deus, Abacuque treme. Ao ouvir isso, Senhor, o meu íntimo estremeceu. Quando Abacuque se depara com o que Deus vai fazer, ele treme. Ele está vendo o poder de Deus. Ele está vendo que Deus é soberano e está em seu trono, reinando sobre absolutamente tudo. Nada, absolutamente nada escapa ao seu controle. Abacuque está tendo a visão de um Deus glorioso, assentado em seu trono, dizendo que toda a terra se cale diante dele e agindo em favor do seu povo de uma forma que Abacuque não entende. Diante de tudo o que ele ouve, ele treme diante de Deus. Quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei do profeta Isaías. No capítulo 6. Lembra de Isaías capítulo 6? Lembra? O texto começa dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchiam todo o templo. Sabe o que Deus estava mostrando para Isaías? Sabe quem foi Uzias? Uzias foi um grande rei de Israel. E foi um rei que reinou por muito tempo, mas que teve um fim trágico. Imagine, você está sob o reinado de um homem que na maior parte de sua vida foi um homem que buscou ser fiel a Deus. A maior parte da vida dele foi buscando ser fiel a Deus. De repente esse homem morre. Como você ficaria? Olha as inquietações que podiam surgir na tua mente. Senhor, e agora? Será que vai vir um rei pior do que Uzias? Senhor, e agora? Como que a nação vai ficar? Uzias era um rei que buscou te agradar, apesar de suas falhas, ele buscou te servir. Mas e agora? E se vier um rei ímpio? E se vier um rei trazendo idolatria? E se vier um rei trazendo problemas e dificuldades para o nosso povo? E se vier um rei que vai nos conduzir a derrotas? E agora, Senhor? Ansiedade tomando conta do coração do povo, sem um líder. Deus chama o profeta Isaías para o céu e fala: olha, o trono terreno pode até ficar vazio, mas o trono celestial jamais fica vazio. Tem sempre um Deus soberano assentado no trono celestial, Isaías. E Isaías, quando está olhando a glória de Deus, o que acontece? Ele ouve os anjos cantando a Deus, os serafins, louvando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E então vem a frase surpreendente dele: então disse eu, ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Sabe o que está acontecendo? A visão de Isaías acerca de Deus está o fazendo tremer. Ele está vendo a majestade de Deus e está tremendo diante disso. Ele está vendo o poder de Deus, a soberania de Deus e está tremendo diante disso. É o mesmo que está acontecendo com Abacuque.
Ele está vendo a glória de Deus, a visão do que Deus fará, a forma como Deus vai agir e o que está acontecendo. Ele está tremendo diante dos feitos do Senhor, mas ainda assim, mesmo em tremor, olha o que ele vai dizer. Versículo de número 16, na parte final. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ele está tremendo por um lado, mas do outro lado ele está tranquilo. De um lado ele está dizendo, Senhor, eu estou tremendo diante do que o Senhor me mostrou, mas eu também estou tranquilo porque eu sei que o Senhor vai agir. Ao ver a soberania de Deus, ao ver a glória e a visão que Deus deu para ele, ele está dizendo, Senhor, eu estou tranquilo porque eu sei que o Senhor vai agir. Eu lembro do Salmo 131, versículo 2, dizendo, Senhor, em teus braços sou como uma criança recém-amamentada nos braços de sua mãe. Assim tranquilizei a minha alma. Abacuque está tranquilo, porque ele sabe que Deus está no controle. É isso que a gente precisa entender. Eis o remédio contra toda inquietação. Eis o remédio contra toda ansiedade. Fica tranquilo, porque Deus está sentado em seu trono soberano, reinando sobre todas as coisas. Até mesmo nas coisas que não parecem fazer sentido algum. Sabe aquelas coisas que você olha e fala, eu não entendo. Deus está reinando sobre elas. Está governando. Está guiando. Tudo isso para o seu bem. Lembra de Romanos? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. A visão de Abacuque, por um lado, faz ele tremer diante da soberania de Deus, mas por outro lado faz ele ficar tranquilo, porque Deus é soberano. Você pode ficar assombrado, você pode ficar espantado com o poder de Deus, mas isso deve te conduzir ao descanso, à tranquilidade, à serenidade, porque Ele não é contra você, Ele é por você. Isso muda tudo. Saber que existe um Deus infinitamente poderoso que está a seu favor e você não descansa, e você não fica tranquilo, tem algum problema. Será que você de fato não entendeu ainda o tamanho de Deus? O tamanho do poder de Deus? É a única explicação que faz você ficar angustiado, agitado, ansioso, mesmo sabendo que tem um Pai Celestial que cuida de você. Abacuque está dizendo, Senhor, eu esperarei tranquilo. E agora no versículo 17 em diante, Abacuque vai dar uma das mais lindas demonstrações de fé de toda a Escritura. Olha o verso 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Eu tenho certeza que você conhecia esse texto. Eu tenho certeza que você já tinha ouvido falar desse texto, talvez até mesmo cantado sobre esse texto. Mas provavelmente você não conhecia a profundidade dele. A profundidade dele é que Abacuque está dizendo isso não deitado numa rede na beira do mar. Abacuque está dizendo isso não é num churrasco em família. Abacuque está dizendo isso não é quando tudo vai bem. Abacuque está dizendo isso diante da iminente invasão dos babilônios que vão devastar o povo de Deus. Esse é um grande testemunho de fé. Lembra do Abacuque do capítulo 1? Senhor, não estou entendendo. Não estou entendendo porque o Senhor vai trazer os babilônios.
Isso está errado. Isso, o Senhor deve estar equivocado. O Senhor não age assim. Tu é puro de olhos. Tu não pode contemplar maldade. O Senhor deve estar equivocado, enganado. Como que ele sai disso? Para isso que a gente acabou de ler. O que aconteceu? Uma visão de Deus mudou tudo. Uma visão verdadeira de quem Deus é e de como Deus está agindo muda tudo. Quer ver uma coisa? Lembra de Jó? Tadinho, sofreu, não entendeu nada. Senhor, não entendo por que isso está acontecendo. Sofreu, os amigos ali o tempo inteiro falando, tu deve ter pecado, tu fez alguma coisa errada, não é possível, Deus não faz assim, Deus não é assim, você está errado. Tu roubou de alguém, tu assassinou misteriosamente, tu fez alguma coisa errada, Jó, não é possível. E Jó também não entende, e questiona Deus, Senhor, acaso tem tu olhos de carne? Acaso tu sangras? Então Deus aparece, quem é esse que está contendendo comigo? E começa a fazer uma porção de perguntas a Jó. E pergunta. E a resposta de Jó é, não sei, Senhor. Tu sabes. Jó, onde tu estavas quando eu fiz todo o mundo? Não sei, Senhor. Jó, onde tu estavas quando eu fiz os animais? Quando eu fiz isso? Quando eu fiz aquilo? Não sei. Depois a resposta de Jó é, Jó 42. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem entendimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O que aconteceu? Do Jó questionador para o Jó agora que glorifica a Deus e diz, Senhor, eu falei do que eu não sabia. O que aconteceu? Uma revelação de Deus. Deus se revelou e as coisas mudaram. E agora, Abacuque está passando pela mesma situação. Da angústia, passou pela visão de Deus e agora mudou. Eu lembro de mais um homem. O salmista do Salmo 73, Asaf. Um homem inquieto. E a inquietação da alma dele era fruto de um pensamento. Senhor, os ímpios não ficam doentes? Os ímpios têm riquezas, parecem gozar de felicidade, parecem estar contentes, nada de ruim parece acontecer a eles. Eu não entendo. Enquanto isso, o justo está morrendo. O justo está sendo afligido. Eu não estou entendendo. Aí o texto diz assim para Asaf escrevendo. Até que entrei no templo do Senhor e vi o destino dos ímpios. Então Asaf começa a louvar a Deus. Percebe? Tem alguém questionando a Deus. Deus se revela. E todo questionamento vai embora e se transforma em adoração. Sabe seus questionamentos? Sabe suas dúvidas? Suas incertezas? Você precisa trazê-las diante de Deus. Você precisa ter uma visão de quem Deus realmente é em sua palavra. E então você estará habilitado, assim como Abacuque quer dizer, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não hajam bois, ainda que tudo seja destruído, ainda que nada faça sentido para mim, ainda que aquele político que eu estimo perca a eleição, ainda que eu seja demitido do meu trabalho, ainda que meu filho pareça não se converter, ainda que as coisas pareçam piorar noite após noite, dia após dia, ainda assim eu me alegrarei em ti. Lembra de Paulo dizendo aos Filipenses? Aprendi o segredo de estar contente em toda situação. Sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco. Aprendi o segredo de estar contente. Onde aprendemos esse segredo? Onde aprendemos o segredo que Paulo aprendeu? Onde aprendemos o segredo que Abacuque aprendeu? Não é na faculdade que se aprende isso. Não é na sua casa que se aprende isso. É aos pés de Deus. É aos pés de Deus, de um Deus soberano.
Abacuque está dizendo: Senhor, não estou entendendo muita coisa não, mas eu vou confiar. Lembra do justo que vive pela fé? Eis aí a fé do justo. Senhor, ainda que tudo falte, ainda que tudo vá de mal a pior, eu vou me alegrar em Ti. Eu vou confiar em Ti. Eu vou descansar em Ti. Esse é o meu convite para cada um de nós essa manhã. Um convite para as almas cansadas, que precisam ouvir a voz daquele que disse: venham. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim todos vocês que estão angustiados. Venham a mim todos vocês que estão aflitos. Venham a mim todos vocês que não encontram respostas. Venham a mim todos vocês que não veem solução, e eu vos aliviarei. A resposta que precisamos encontrar está naquele que nos convida, Cristo Jesus. Porque por mais que as coisas não estejam fazendo sentido aqui, por mais que as coisas pareçam estar fora dos trilhos aqui, tem alguém que se entregou por nós, para que um dia tudo se resolva. Para que um dia toda angústia, todo questionamento, toda lágrima, todo sofrimento tenha fim. Abacuque olhou para o Deus soberano e confiou. Quanto mais nós, olhando para o Deus encarnado, que morreu em nosso lugar, por nossos pecados, não devemos confiar? Reflita sobre isso, de modo que você possa olhar agora para as suas adversidades, olhar agora para as coisas que você não entende e continuar crendo, continuar caminhando, caminhando com Deus, continuar confiando, sabendo que Ele está no controle, que Ele não está brincando com a sua vida, Ele não está brincando com você, Ele não está fazendo uma pegadinha com você. Ele te ama, Ele está cuidando de você, por mais que você ainda não entenda isso, por mais que você não veja isso, porque a palavra de Deus diz que se vocês são disciplinados, é porque vocês são filhos, e o pai disciplina o filho. Quem não é disciplinado, cuidado, não é filho. Se as angústias estão tentando tomar nosso coração, se as tribulações parecem nos cercar, se o medo e a incerteza parecem nos dominar, olhe para o Cristo, morto, ressurreto, glorificado por nós, e encontre aí a força necessária para continuar caminhando. A sua alegria precisa estar nele, somente nele, não nas circunstâncias. Não no fato de você entender ou não entender. Essas coisas são terrenas, são passageiras. Nossa alegria precisa estar enraizada em algo, alguém maior, superior, que não tem fim, somente nele. Eu quero orar com você nessa manhã. Mas não aquela oração burocrática que a gente está acostumado a fazer. Eu quero dar para você algum tempo, para você colocar diante de Deus suas inquietações, seus temores. Diga a Ele seus medos. Diga a Ele o que está atormentando a sua alma. Faça isso agora. Diga a Ele: Senhor, esses problemas estão me atrapalhando a caminhar. Esses problemas estão me estagnando. Me faça ter uma visão de Ti, que faça com que eu recupere a alegria da caminhada cristã. Curve a sua cabeça, faça essa oração a Deus.
Senhor Deus, eis aqui o teu povo, ó Deus. Um povo que tem problemas, Senhor. Tem angústias, tem temores. Assim como o profeta Abacuque teve, Senhor. Mas aqui está também um povo que ora, assim como o profeta Abacuque orou. Então, por favor, nos ajude a ter a fé que Abacuque demonstrou ao dizer que ele confiaria em Ti, ainda que tudo fosse destruído, ainda que tudo desmoronasse ao seu redor. A confiança dele estaria em Ti. Nos ajude, ó Deus, a como Abacuque poder dizer que ainda que nos faltem todas as coisas, todavia nós nos alegaremos em Ti, Senhor. Fortalece aquele irmão que está fraco na fé. Fortalece aquela irmã, ó Deus, que tem pensado em desistir da caminhada. Fortalece essa pessoa, ó Deus, que as tribulações têm sufocado. As angústias, ó Deus, têm atormentado. As inquietações, as ansiedades têm paralisado. Que o poder do Teu Espírito Santo vá de encontro, ó Deus, ao coração dessa pessoa, revigorando as forças, ó Deus, trazendo ânimo novo, ó Pai, fazendo com que a caminhada deixe de ser tão pesada e se torne mais leve. Que essa pessoa possa lançar sobre Ti, ó Deus, todo o fardo, todo o jugo, e tome de Cristo o jugo que é leve, que é suave, Senhor. Ó Deus amado, aplica a Tua palavra aos nossos corações, de modo que possamos descansar na Tua soberania, sabendo que Tu estás no controle e que Tu é um Deus que nos ama, Senhor. Te agradecemos por essa manhã e pedimos que a Tua palavra seja aplicada a cada um de nós. É a oração que fazemos a Ti, no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.